Olá, colegas, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Sejam bem-vindos ao episódio da TV Crefito 1 de hoje sobre a plataforma Receita Saúde. Nós reunimos as dúvidas que vocês mandaram pra gente através das nossas redes sociais e da ouvidoria do Conselho para esclarecer com a nossa convidada, a contadora e tributarista da Absoluta Saúde Contábil, empresa parceira do nosso Clube de Vantagens, Jéssica Vasconcelos. Seja bem-vinda, Jéssica. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. E eu espero que esse bate-papo seja bastante enriquecedor e esclarecedor. Afinal de contas, 2025 surgiu cheio de novidades, cheio de notícia aí, que vai impactar diretamente o profissional da saúde. Então, saber como essas notícias vão interferir ali no teu dia a dia é importante. Então, vamos nessa. Estamos muito felizes com a sua participação aqui hoje, né? E vamos começar. Então, pessoal, como vocês sabem, desde o dia 1º de janeiro deste ano, é obrigatória a emissão de recibos eletrônicos por profissionais de saúde através da plataforma Receita Saúde, disponível no aplicativo da Receita Federal. Trouxemos Jéssica aqui para nos ajudar com as principais dúvidas de vocês. A primeira delas é: quem deve usar o Receita Saúde? Ele é voltado para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, Jéssica? Vamos lá. O Receita Saúde, ele nasceu em 2024, né? Então, em 2024 ainda era opcional. Em 2025 foi instituída a Instrução Normativa 2240, que na verdade foi publicada em 2024 com obrigatoriedade de início em 2025, e ela trouxe todos os esclarecimentos que em 2024 ainda existiam. Primeiro, quem deve emitir é a pessoa física, aquele profissional autônomo que exerce atividade remunerada. Quem são esses profissionais? Profissionais da saúde, cuja nota fiscal é dedutível para o paciente, ou seja, médicos, dentistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogo, fono, certo? Então, é pessoa física, focado para pessoa física. Jéssica, também chegaram muitas dúvidas sobre o Carnê-Leão e Receita Saúde. E aí, você pode explicar para a gente do que se trata, né? Como fazer o cadastro e etc? Vamos lá. A gente está falando agora de duas coisas: Receita Saúde e Carnê-Leão. Vamos primeiro falar do Receita Saúde e depois a gente explica o que é o Carnê-Leão. O Receita Saúde, como eu falei na pergunta anterior, ele é destinado para as pessoas físicas que exercem atividade remunerada. Então, você é autônomo, uma dessas profissões que eu falei na pergunta 1, você é obrigado a emitir o Receita Saúde. Aquele recibo de papel, aquele recibo que era emitido pelo sistema, aquele de papelaria, ele não vai ser mais aceito em 2025. Para emitir o recibo do Receita Saúde, você precisa se cadastrar no Carnê-Leão Web. Então, esse é o primeiro requisito. Além disso, você precisa ter o registro no Conselho. Então, feito o cadastro e feito o registro no Conselho, atendendo os pré-requisitos de ser esse profissional, você deve passar a emitir o recibo através do Receita Saúde. A segunda coisa que a gente vai tratar aqui agora é sobre o Carnê-Leão. O que é esse Carnê-Leão? Quando o profissional emite o recibo do Receita Saúde, ele precisa estar cadastrado no Carnê-Leão Web, ter conta Gov, conta nível ouro ou prata. Então, emitiu esse recibo do Receita Saúde, vai automaticamente alimentar o Carnê-Leão. Então, o Carnê-Leão é uma declaração que ela é gerada através das informações que são emitidas do recibo. Então, tenho esse Carnê-Leão e esse Carnê-Leão vai me gerar ao final do mês ali uma guia, que é a guia do imposto de renda. O intuito de tudo isso, além da emissão do recibo do Receita Saúde, é a Receita Federal ter um acesso mais efetivo em relação à declaração desses profissionais. Então, isso é o Carnê-Leão, é a declaração gerada através dos rendimentos do Receita Saúde. Olha quanta informação legal que a gente está aprendendo aqui hoje, viu? Bom, tem mais perguntas, né? Vamos continuar. Um profissional nos solicitou a seguinte orientação: ao me cadastrar no Carnê-Leão, foi solicitado o endereço profissional. No entanto, tenho um vínculo empregatício e realizo atendimentos em domicílio, sem endereço fixo. Nesse caso, devo informar o meu endereço residencial? Sobre os impostos, terei que pagar 2 tipos diferentes? Um pago pela empresa e outro por mim?
Certo, vamos lá. Primeira pergunta, se pode ser endereço residencial. Isso. Pode. Você, como profissional autônomo, vai fazer o cadastro com as suas informações lá e vai colocar o seu endereço, que pode ser sim, se você não tiver um endereço fixo, o endereço residencial. Então, primeira dúvida, check. Segunda dúvida, em relação ao... Ele tem outro vínculo empregatício e Isso. precisa realizar... Quer saber se precisa fazer o pagamento desse imposto como autônomo? Precisa. Um profissional, quando ele tem múltiplos vínculos empregatícios, ele vai ali dentro do vínculo ao qual ele está alocado, pagar o imposto sobre aquele rendimento. Se ele presta serviço para uma pessoa jurídica, por exemplo, que é o caso dele, ele é CLT em um estabelecimento, então ele segue as regras trabalhistas e paga 2 impostos, o INSS e o imposto de renda. Esse imposto não é ele quem paga, quem apura e quem paga. Quem paga é a empresa por ele e ele recebe no contra-cheque o valor líquido. Então, você que tem um vínculo com uma pessoa jurídica, quem paga esse imposto é a pessoa jurídica. Por outro lado, se você é um autônomo e exerce atividade remunerada, você não tem a figura de uma pessoa jurídica para reter esse imposto para você. Então, quem tem que apurar e pagar esse imposto é você como autônomo. Por isso que o Receita Saúde alimenta o Carnê-Leão, que vai gerar a guia do imposto de renda. Dentro do Carnê-Leão existe o chamado livro caixa. O que é esse livro caixa? É um complemento do Carnê-Leão, onde você informa ali despesas que podem ser dedutíveis nesse livro caixa, que são despesas necessárias para a manutenção da percepção da receita e manutenção da fonte pagadora. É assim que a Receita Federal chama. Então, para que existe esse livro caixa? Para fazer uma régua de receita menos despesa. Passei a régua, dei uma base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo, aplica-se o valor do imposto de renda, a alíquota do imposto de renda para achar o valor do imposto de renda pagar. Então, como pessoa física, paguei o meu imposto de renda. Além disso, também precisa apresentar o INSS. Lembra que se você prestar serviço para uma pessoa jurídica, a pessoa jurídica retém esse INSS? Se você prestar para uma pessoa física, você precisa apurar esse INSS. Para quem tem múltiplos vínculos, você vai pagar o INSS pela empresa e vai apurar a diferença para pagar pela pessoa física, com uma observação. Se atenta para não recolher mais que o teto, porque o INSS existe um teto de pagamento. Esse ano 2025 é R$ 8.157,41. Se você pagar mais que esse valor, você vai estar rasgando dinheiro. Então, se você tiver múltiplos vínculos, se limita ao pagamento do INSS pelo teto. Mas sim, precisa recolher pela pessoa jurídica e pela pessoa física. Pessoal, se atentem a essas dicas para fazer tudo certinho. Vamos continuar as perguntas aqui, viu, Jéssica? São algumas. E já que estamos falando de impostos, esclarece para a gente, Jéssica, o seguinte. Existem impostos a pagar, certo? Se sim, qual a alíquota para 2025? Certo, vamos lá. Existe sim imposto a pagar sobre qualquer rendimento, né? Qualquer atividade remunerada. Quando você, como eu já falei anteriormente, você gerou o Receita Saúde, ele alimenta o Carnê-Leão e vai gerar um imposto de renda. Quanto é esse imposto de renda? Esse valor do imposto de renda ele vai seguir a tabela progressiva do imposto de renda. Inicia em 7,5% e vai até 27,5%. Tem um valorzinho ali que se você emitir até 2.800 e um pouquinho de receita, você vai se enquadrar como isento. Passando desse valor, você já entra na tabela de pagar o imposto de renda. Eu escuto muita gente falar, eu não vou ser pessoa física porque eu pago 27,5% de imposto. 27,5% de imposto é a alíquota da tabela do imposto de renda. Não efetivamente pode ser só alíquota efetiva, vai depender de vários fatores. Se você, por exemplo, tiver um espaço, o fisioterapeuta o terapeuta ocupacional tiver um espaço físico, e ele tem muita despesa necessária ali, tem uma funcionária registrada no CPF, tudo isso é despesa dedutível que alimenta o livro caixa e diminui a base de cálculo. Consequentemente, a alíquota efetiva não vai ser 27,5%. Então, o imposto para 2025 não muda. O que muda é o valor de isenção. A alíquota para 2025 não mudou. A tabela do imposto de renda permanece a mesma. O que muda é o limite das faixas. Então, para 2025, permanece inclusive igual de 2024. Se você recebe até 2.824, é isento do imposto.
Recebeu acima disso, começa a contar o valor da tabela do imposto de renda. Existe uma projeção de ter uma mudança nesse valor, nesse limite de isenção esse ano, mas ainda não foi oficial. Mas sim, existe imposto e sim, cenas para os próximos capítulos. Quanto vai ser essa mudança para 2025? Até agora, está igual a 2024. A certeza que a gente tem é que qualquer coisa, quem é que volta para nos explicar? Jéssica, né? Bom, Jéssica, agora conta pra gente o seguinte: quais informações são obrigatórias para constar nesse recibo? O que é obrigatório ter nesse recibo? Vamos lá. Imagina que você está emitindo o recibo do sistema, o recibo do modelinho que você tinha no seu computador. O que você alimentava? O que você informava ali? Os dados do pagador, nome completo, CPF, os dados do beneficiário do atendimento, que é o paciente. Esse dado precisa constar. E a descrição do serviço ao qual foi prestado e o valor e a data. Então, são essas informações básicas. Os dados, descrição, valor e data. Então, só para a gente entender, como era colocado no papel, vai passar a ser colocado no sistema, igualzinho. Exatamente. As mesmas informações, não é isso? Isso. Perfeito. Outra dúvida, Jéssica, que apareceu muito por aqui, foi quando o recibo deve ser emitido. Ele pode ser emitido com data retroativa? Vamos lá, ele deve ser emitido no momento do recebimento da prestação do serviço. E ele pode sim ser emitido com data retroativa. Inclusive, o de 2024, a Receita habilitou a emissão do ano todo. Mas eu, como contadora, eu imagino que isso vai ser retificado agora para 2025. A princípio, pode sim emitir com a data retroativa. Mas o que é que precisa ficar atento? Lembra que eu falei que quando você emite o recibo, ele já gera o carnê-leão? Uhum. Então, imagina se passou 3 meses e você vai gerar um recibo de 3 meses atrás. Automaticamente vai gerar o carnê-leão de 3 meses atrás. O que isso significa? Quando o imposto é gerado pelo carnê-leão, o vencimento desse imposto é no mês seguinte. Se você deixa para emitir esse recibo lá na frente e vai emitir retroativo, quando gerar a guia do imposto já vai estar vencida. Então, você vai pagar juros e multa. Um tema importante para falar aqui para vocês é em relação a essa geração do imposto. O imposto de renda, a obrigatoriedade do imposto de renda para profissional autônomo não é na declaração anual, é mensal, dentro do Carnê-Leão. Gerou o imposto de renda dentro do Carnê-Leão, no último dia útil do mês seguinte, você paga esse imposto. Então, mais uma vez, eu precisei emitir um recibo retroativo, se atenta de que você vai precisar recolher esse imposto também de forma retroativa com juros e multa. Olha, uma boa dica aí, hein, pessoal? Vamos tentar manter ali os prazos corretos. Outra pergunta bem interessante para a gente aqui, ó. Quem emite recibo para pessoa jurídica, como plano de saúde, por exemplo, e recebe por ele também, deve fazer uso do Receita Saúde? Não. O Receita Saúde ele é destinado para aquele paciente pessoa física. Se você presta serviço para uma pessoa jurídica ou para um plano de saúde, a sua obrigatoriedade de emissão de documento fiscal seria através de uma nota fiscal. Eu não recomendaria nem o recibo em si, seria a nota fiscal. Então, você faz o cadastro na prefeitura como autônomo, paga o famoso SIM, que é o cartão de inscrição municipal. Em Recife é uma taxa semestral. E aí você recolhe esse SIM, está habilitado na prefeitura a emissão de nota. Prestou serviço para uma pessoa jurídica? Vai lá na prefeitura, emite a nota e entrega a nota. Prestou serviço para uma pessoa física? Você vai no Receita Saúde, emite o recibo do Receita Saúde e entrega para o paciente. Perfeito. A gente também recebeu uma outra pergunta, né, que lembra um pouco a anterior, que é a seguinte: a emissão é apenas para pacientes ou serve para prestação de serviço a clínicas e hospitais? É exatamente a pergunta anterior, né? De fato, é só para o paciente. Se você precisar emitir nota fiscal para clínicas ou para hospitais ou para parceiros, é através de nota. Jéssica, não tem um cadastro na prefeitura, não consigo emitir nota fiscal. Esse parceiro, essa clínica, pode te pagar através do RPA. Aí entra aquela figura de uma pessoa jurídica pagando para uma pessoa física. Essa pessoa jurídica, quando te pagar, vai reter o imposto de renda e vai reter o INSS. Você não precisaria declarar. Então, não entra a figura do recibo do Receita Saúde. Perfeito. Para finalizar, Jéssica, chegou aqui um questionamento que eu achei muito importante. Qual o benefício do uso dessa plataforma
para os profissionais? Conta pra gente. Vamos lá, 2025 chegou para os profissionais da saúde cheio de novidade. Foi essa questão do Receita Saúde, foi recentemente agora a questão do famoso Pix, né? Então, qual o intuito de tudo isso no final das contas? Primeiro é a Receita Federal ter um controle melhor, né? A gente tem um dado que desde o ano passado, até o ano passado, na verdade, quando esse recibo não era obrigatório, 50% das declarações que caíam na malha fina, o problema era a divergência entre a informação do prestador do serviço e o paciente. Então, o primeiro benefício é que a gente vai observar uma redução nessas declarações que caem em malha fina. Um segundo benefício, existia muita fraude em relação à emissão de recibo falso, né? Então, essa relação também vai diminuir, porque a partir do momento que você emite o recibo no Receita Saúde, já gera aquela cadeia de informações a serem processadas. Então, isso vai reduzir, né, a possibilidade de emissão desses recibos falsos. Um outro ponto importante também seria a automação dessas informações, né? Imagina que agora você emite o recibo, não precisa mais imprimir o recibo para entregar para o paciente. O paciente vai ter acesso a esse recibo full time. Emitiu, validou. O paciente, quando entrar na plataforma Gov dele, que mudar para o perfil de paciente, ele já vai ver todos os recibos que estão ali emitidos para o CPF dele, né? Eu, como contadora, quando chega a época de declaração de imposto de renda, eu vejo a loucura que é algumas pessoas irem atrás das informações, né, para fornecer, para declarar esse imposto de forma assertiva. E aí, com a Receita Saúde, essa questão dos recibos médicos dos prestadores de serviço pessoa física, elas já vão estar bem mais disponíveis ali. Pessoa jurídica já estava, porque o contador já enviava essa informação de uma clínica pessoa jurídica para a Receita, mas pessoa física ainda não. Então, Receita Saúde trouxe essa automação aí que vai ser vai ser um facilitador bacana aí para os profissionais. É uma ferramenta que traz bastante praticidade, não é, Jéssica? Sim. Que legal. Pessoal, foram muitas perguntas, né? E muitas dúvidas tiradas também. Então, que bom, né, que você pôde estar aqui e nos esclarecer todas essas dúvidas. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer fazer parte desse momento aqui no Crefito. Espero ter contribuído aí com as dúvidas dos profissionais e me mantenho ao dispor caso tenha mais alguma dúvida específica que não foi sanada nesse momento. Perfeito. Aproveitando o ensejo, caso vocês tenham outras dúvidas, pode nos mandar pelo Instagram, pelo WhatsApp ou por outro canal de comunicação que nós vamos tentar sanar essas dúvidas através da orientação de Jéssica. Pessoal, e só para vocês saberem, Jéssica faz parte da empresa Absoluta Saúde Contábil, que presta esse e muitos outros serviços de contabilidade para facilitar a nossa vida como profissional. Eles são especialistas no atendimento a profissionais da área da saúde e são nossos parceiros no Clube de Vantagens. Então, se você é fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional, registrado no Crefito 1 e está em dia com as suas obrigações financeiras junto ao Conselho, a Absoluta Saúde Contábil oferece de 15% a 30% de desconto para você. Os contatos e redes sociais deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e confere. É isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês podem nos procurar. A nossa empresa tem sede em Recife, temos uma filial também em João Pessoa e atendemos tanto o profissional, pessoa física, que está com dúvida nesse tanto de cadastro, de emissão do recibo. A gente tem uma equipe lá que faz a emissão dos recibos desses profissionais. Então, a gente atende tanto esse profissional da pessoa física, dando todo o suporte para que ele não tenha dúvidas quanto ao cumprimento das exigências, quanto à pessoa jurídica. Não só contabilidade, como também apoio no financeiro, ajuste de precificação. A gente vê muitos profissionais aí sofrendo com uma precificação errada, sem saber qual a margem que está tendo em cada procedimento. Então, a gente tem um leque de serviços aí que eu tenho certeza que pode ajudar você, profissional, a alavancar sua carreira. Então, vai lá e confere a Absoluta Saúde Contábil. E esse foi, né, Jéssica, o episódio de hoje. Muito obrigada pela audiência de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!